Filipenses 2,14. Quantos têm o texto sagrado? Texto curto, muito conhecido, eu queria que você sublinhasse esse texto santo. Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipos, segundo capítulo, versículo 14. Filipenses 2,14. Muito direto e pontual. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo. Queria que você sublinhasse na sua Bíblia, que você marcasse aí na sua Bíblia esse texto do ano. Exatamente um ano atrás, dia 31 de dezembro de 2018, exato a data, eu disse as seguintes palavras para vocês. Qual seria a melhor resolução que você poderia tomar nesta virada de ano? Empresas tendem a fazer inventários ao final de cada ano. Algumas pessoas, como eu, tendem a fazer exame de saúde no final de cada ano. Disse ainda, no ano novo, muitas vezes nós fazemos resoluções do tipo: vou fazer um regime para emagrecer, vou fazer um curso de inglês, vou entrar na academia para malhar, vou fazer uma especialização lato sensu, vou estudar para concurso, vou casar com a minha namorada, vou ser mais frequente na igreja, vou ler mais a Bíblia, vou ser uma filha melhor, vou investir mais em amizades, vou orar mais, vou fazer uma viagem missionária, vou ajudar um necessitado, vou tentar engravidar, vou visitar meus pais mais frequentemente, vou ser um voluntário no MEN, no MEC ou no MAA, etc. Qual seria a melhor resolução que você poderia tomar nesta virada de ano? Isso foi o que eu disse exatamente um ano atrás. Eu ainda disse mais. Você já pensou em alguma resolução para este ano que se inicia? Eu disse na ocasião, o ano de 2019 pode ser um ano bem diferente para você, dependendo das resoluções que você faça. Uma coisa é certa, você não pode esperar as mesmas coisas você não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você não buscar melhoras, o ano de 2019 terminará e você estará no mesmo lugar que você está hoje. E eu também disse o seguinte, um ano atrás, na data de hoje: o ano que vem, eu estarei perguntando a você qual foi o resultado da resolução que você tomou. Eu propus a você que você escolhesse um pecado, um único pecado, e batalhasse contra ele. Você fez isso? Este ano de 2020, hoje, eu quero sugerir um pecado para você lutar contra ele no curso deste ano. O pecado é o pecado da murmuração ou da reclamação. Muita gente nem sabe que isso é pecado. Eu, até alguns bons anos atrás, não sabia que isso era um pecado. A comissão de planejamento estratégico desta igreja me procurou há algum tempo atrás, perguntando qual seria a ênfase do meu ministério. E diferentes pastores têm diferentes ênfases. Eu não creio que um pastor tenha uma ênfase melhor ou pior. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação mais específica, cada um tem o seu foco mais específico. Alguns pastores têm uma habilidade administrativa muito grande e podem gerir a igreja, dividindo em ministérios, trabalham muito bem nisso aí e sabem muito bem como fazê-lo. Outros pastores
lidam muito bem com família, por exemplo, e têm um ministério focado em família, que é uma bênção. Nós temos exemplo entre nós. Louvado seja Deus pelos diferentes dons, pelas diferentes habilidades que cada um tem. O meu ministério, eu disse para a comissão de planejamento estratégico, vai ser buscar a santidade. Eu quero que a igreja do Senhor Jesus esteja focada na busca por santidade. E para tanto, nós precisamos batalhar contra o pecado. Esse é o foco, esse vai ser o meu foco sempre. Ano que vem, dia 31, se eu estiver vivo, e se Jesus não tiver voltado, e se eu continuar à frente da igreja, eu vou sugerir um outro pecado. E o outro ano, um outro pecado. E a gente vai batalhando todo ano contra um pecado. Nós cometemos muitos pecados. Mas o que eu estou pedindo para você, dessa vez, não para você escolher, mas eu vou sugerir, eu quero que você combata que é a murmuração. O nosso texto não sugere nada, ele comanda: fazei tudo sem murmuração. Não é uma opção, se eu quiser fazer, eu faço. Não, é uma ordem explícita. Você pode ver na sua Bíblia que a assertiva está no imperativo. Fazei tudo, não fazer algumas coisas, mas fazei tudo sem reclamar ou sem murmurar. Ou seja, murmurar e reclamar é pecado. Lemos outros textos que falam sobre murmuração. Tiago 5,9, irmãos, não murmurem, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, diz Tiago. Lemos em 1 Pedro 4,9, irmãos, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, sem queixa, sem mimimi, para usar o termo comum. Pipipi, papapá, pipipi, reclamando. É isso que ele está dizendo. Não é para nós cultivarmos o hábito de estarmos reclamando, murmurando. É interessante que o mesmo Deus que diz, não furtarás, também diz, fazei tudo sem murmuração. Por que nós levaremos a sério um comando, não furtará, e não levaremos a sério outro? O mesmo Senhor que diz para nós, não terás outros deuses diante de mim, Ele mesmo diz, fazei tudo sem murmuração. É o mesmo Deus que está comandando. Se nós levamos a sério um comando, temos que levar o outro comando também igualmente a sério. A murmuração ou a reclamação é a mesma coisa. Foi a marca do povo de Deus durante a peregrinação no deserto. A murmuração. Logo na saída do Egito, os israelitas murmuraram, reclamaram, quando viram os exércitos de Faraó se aproximando. Êxodo 14, 11 e 12. Disseram os israelitas a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Falaram eles a Moisés, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Reclamando, murmurando, logo do começo da saída, da libertação que Deus fez com mão poderosa. E a murmuração continuou. Menos de um mês após a primeira murmuração, o povo não encontra água potável em Mara, e outra vez murmura contra o Senhor. Êxodo 15, 23 em diante, diz a Bíblia Santa, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos?
Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. E ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Toda dificuldade que a gente passa, toda luta é uma prova. É uma prova que nós estamos passando. Precisamos entender isso. Todo acidente de carro, toda dificuldade que nós passamos, aquela circunstância ali, Deus está permitindo para nos provar, para nos testar. E não cabe murmurar nunca. A murmuração dos israelitas continuou. Cerca de 3 semanas após Mara, o povo murmura no deserto de Sim por falta de comida. Êxodo 16, 1 em diante. Êxodo 16, 2, por exemplo. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 16, 7 adiante. Pela manhã vereis a glória de Deus, porquanto ele ouve as vossas murmurações contra ele, disse Moisés. Porém, quem somos nós, Moisés e Arão, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Isso será quando Jeová à tarde vos der carne para comerdes e pela manhã pão a faltar, porquanto Deus ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, Moisés e Arão, mas sim contra Deus. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença de Deus, pois ele ouviu as vossas reclamações ou as vossas murmurações. E aí continua uma atrás da outra. Acontece outra vez escassez de água, desta vez em Refidim. Nós lemos em Êxodo 17, 3, que o povo teve sede e murmurou o povo contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? O apóstolo Paulo comenta, 1500 anos depois desses episódios que nós lemos em Êxodo, ele comenta em 1 Coríntios 10, 9 em diante, ele diz que o povo tentou a Deus, quando alguns deles pereceram pelas serpentes, 1 Coríntios 10, 9, 10 agora, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, cristãos, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe que não caia, que não murmure. Não nos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixarás que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Deus não permite nada nas nossas vidas que nós não possamos suportar. Toda luta, toda batalha, toda angústia que nós passamos, todo sofrimento, porque Deus está julgando que você pode suportar aquela dose. Por isso que Ele está permitindo que aquilo aconteça. É para o seu bem, é para o seu crescimento. Sempre que nós murmuramos, sempre que nós reclamamos, nós estamos glorificando a Satanás. Eita, pastor Raik, agora está demais. Eu vou dizer de novo. Todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos exaltando ao diabo. Pois quando nós reclamamos de uma certa situação, nós estamos dizendo que Deus não está no controle. Quem está no controle é o inimigo. É isso que nós estamos dizendo. Sem querer, quando nós reclamamos, droga, que situação horrível que eu estou passando, eu estou dizendo que é o inimigo que está no comando do barco. Deus não está mais no comando do barco. Eu faço sentido, meus irmãos? Aqueles que estão entendendo, digam amém. Quando eu murmuro, eu compreendo, reclamando, eu estou dizendo que Deus não está mais. Deus não é mais o motorista do meu carro. É o inimigo que está dirigindo, por isso que eu estou reclamando contra ele. Ao invés de reclamarmos, devemos louvar e agradecer.
Nós temos que ter muito cuidado quando nós tiramos alguma coisa das nossas vidas sem colocar uma outra de volta. Eu estou desafiando você a retirar a reclamação da sua vida. Mas eu preciso colocar uma outra coisa no lugar da reclamação. E o que é isso? Louvor, gratidão. Tira uma, tira mimimi e coloca o louvor ao Senhor. Apertou, glorifica. Ficou difícil, glorifica. Está ruim, exalta. Era Cassiane que dizia. Está chorando, louva. Está rindo, louva. Está com saúde, louva. Está enfermo, louva. O teu louvor invade os céus. O que interessa, o segredo da coisa é não murmurar. É nos treinar para que a gente não reclame, mas ao contrário, louve. E por sinal, existe um comando positivo para a gente louvar o tempo todo. Você sabia disso? Você sabia que existe um comando na Bíblia para a gente louvar e agradecer o tempo todo? Pois sim, 1 Tessalonicenses 5,18, diz lá, marca na tua Bíblia, esse texto é um texto importante também. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, e eu me lembro da minha mãe aqui, em tudo dai graças, não é em algumas coisas dai graças, em tudo. Perdeu o emprego? Glória a Deus, Deus tem um propósito nisso aí que eu não sei o que é. Tem alguma razão para eu ter perdido o emprego. Está debaixo, aconteceu algum acidente, está debaixo de uma tentação grande, está passando por uma privação, glória a Deus. Existe alguma razão, eu vou esperar no Senhor, o Senhor vai me mostrar, e o Senhor vai ser glorificado nisso aqui. O Senhor vai ser glorificado nessa prova que eu estou passando, nessa tentação, nessa luta que eu estou passando. Mas eu não vou murmurar, eu vou exaltar o nome do Senhor, e o diabo vai ser envergonhado na minha vida. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja pensando, mas pastor Raik, eu não tenho força para glorificar o tempo todo. Eu não tenho força em mim mesmo. Eu não tenho o instrumental. Eu não tenho a força. Mas você sabia que é uma promessa em Mateus, eu falei disso ano passado, em Mateus 1:21, que o nome de Jesus, ele seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para nos levar para o céu. Em nenhum lugar da Bíblia você lê que Jesus veio no mundo para nos livrar do inferno. Ele veio para nos salvar do pecado. Jesus, preste bem atenção nisso, veio a esse mundo para nos tirar, salvar, nos arrancar do pecado. E eu estou propondo um pecado para você, que você talvez nem soubesse que era pecado. Eu estou propondo, eu estou sugerindo hoje à noite, que você faça de 2020, você escolha o pecado da murmuração, para você se voltar contra ele e lutar com unhas e dentes para derrotá-lo. E você ter a promessa de que Deus vai estar com você, porque Jesus vai te livrar, vai te salvar do teu pecado. E é esse que a gente está escolhendo. A outra coisa importante para que você vença o pecado é que há uma promessa no Novo Testamento, a segunda promessa. A primeira promessa é que Jesus ia nos salvar, nos tirar, nos arrancar. O que é salvar? Uma pessoa que cai na água, por exemplo, de um barco, uma pessoa que cai do convés lá do navio alto, o camarada joga a boia e aquela pessoa é salva, é tirada da água. Isso é que salva do pecado, tirar do pecado. Jesus promete isso, ele está do teu lado. Mas você precisa também de um outro auxílio. Qual é? O poder do Espírito Santo. Em Mateus 3:11 há uma promessa. João Batista diz que Jesus vos batizará, vos encherá
com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a marca do crente da nova aliança. Por isso que é muito importante que nós peçamos ao Senhor que nos encha do Espírito Santo. Hoje eu estava orando com a minha esposa nessa direção, para que o Senhor nos encha, nos dê uma porção maior do Espírito Santo. Nós podemos caber mais e mais do Espírito Santo. Nós podemos comportar inicialmente, nós somos um pequeno vaso, mas com o passar do tempo a gente se transforma em uma bacia, e depois a gente se transforma num tonel, e em rio, em um mar. Não há limite porque pode caber do Espírito Santo dentro de nós. Por isso é importante que nós peçamos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que possamos combater o pecado e vencê-lo. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal, humildemente, diante dos irmãos. Um outro tipo de pecado, mas que tem a ver com murmuração. É o pecado da ira. Eu frequentemente me irava, até que eu entendi, eu descobri, lendo Efésios 4:31, que se irar é pecado. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido uma pregação que diz que ira é pecado. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. O mesmo comando em Colossenses 3:8, se você quiser anotar o texto, para que você não se fie apenas no que eu digo, mas para que a sua confiança esteja na Bíblia, para que a sua esperança esteja na Bíblia, para que você esteja calcado nas Escrituras, e não no que o pregador, o pastor, eu ou qualquer pessoa ensine. Colossenses 3:8, agora abandonem ou livrem-se de todas essas coisas, ira, indignação, maldade, linguagem indecente. Colossenses 3:8. Então, eu não sabia, quando eu descobri isso aí, eu passei a olhar a ira de uma maneira diferente. Eu passei a olhar a ira como pecado. E ao invés de eu me gloriar no fato de que eu tinha um gênio forte, que eu era temperamental, eu passei a me envergonhar disso. E Deus começou a me mudar. Isso não quer dizer que eu tive vitória imediata. Você pode demorar um ano, você pode demorar meses, para que você tenha vitória. Mas quando você cair, imediatamente você pede perdão. Senhor, e eu notei que menos e menos eu tive acesso de ira na minha vida. Era comum no trânsito, por exemplo, eu ter crise de ira. Mas tenho lutado e tenho obtido vitória. Por que eu estou contando isso? Não para minha glória, mas como testemunho de que é possível vencer um pecado no qual você está escravizado. Amém? É possível vencer um pecado que você está escravizado. Talvez você diga, mas pastor Raik, eu não tenho problema de murmuração, eu raramente reclamo, o meu problema é outro, o meu pecado é outro. Pois então escolha um pecado hoje à noite. Isso eu fiz ano passado, este ano agora eu estou sugerindo mas você pode escolher um outro. Existem tantos pecados que a gente pode escolher para batalhar contra eles e vencê-los. Uma coisa muito importante nas nossas vidas é que a descoberta de um pecado é uma marca da graça de Deus sobre nós. Quando nós enxergamos claramente um pecado, isso é um sinal que Deus teve misericórdia de nós, a ponto de nos mostrar algo errado nas nossas vidas. Devemos agradecer ao Senhor por nos mostrar as nossas faltas e nós então combatê-las. Jesus veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do nosso egoísmo. Uma vez salvo por Cristo, agora eu não adoro a mim mesmo, eu passo a adorá-lo. No Antigo Testamento, Deus deveria ser adorado para que o povo obtivesse saúde, prosperidade, paz, dinheiro, etc. No Novo Testamento, nós devemos adorar a Deus independente de saúde, de prosperidade, independente de paz, independente do que quer que seja.
nós somos chamados para adorá-lo incondicionalmente. Amém, meus irmãos? E este ano eu quero te desafiar, como eu já disse várias vezes, a vencer a reclamação, a murmuração. Como Deus comanda em Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmurações nem contenda. Imagina o quão melhor seria a tua vida se você jamais murmurasse. Imagina que companhia agradável você seria. Imagina que diferença faria isso no seio da tua família. Para pensar um pouco comigo. O beneficiado seria você mesmo. Eu pergunto para você, que coisa mais agradável é você conviver com um colega que nunca reclama? Hein? Que coisa maravilhosa você na sua casa, você não está reclamando, murmurando com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu ambiente de trabalho, você ser uma pessoa positiva. Deu errado, glória a Deus. Olha, erramos o caminho, deve ter alguma razão para eu ter errado o caminho. Quem sabe dá para a gente conhecer essa redondeza nova aqui. Glorificando, é uma bênção, você transforma a sua vida numa bênção. Porque você está sempre alegre, louvando e exaltando e dando graças ao Senhor por tudo. Por algumas coisas? Não, por tudo. Porém, você precisa entender que a vitória pode demorar e você precisa perseverar. Perseverando, você agradará a Deus e terá uma vida melhor. Ano que vem, eu vou estar perguntando para ti, e aí? Qual foi o resultado? Ano que vem eu prometo para você que da mesma maneira como eu fiz ano passado, no dia 31 de dezembro de 2020, eu vou estar desafiando você com outro pecado. Eu espero que você esteja ou vencendo ou já tendo derrotado o inimigo da murmuração e da reclamação. Amém, meus irmãos? Desafio, está toda a igreja desafiada, eu desafiado também, para que a gente mate esse gigante. Lembre-se que há uma promessa de vitória. Ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Você tem que crer que Deus pode fazer. E você, energizado pelo Espírito, você pode ter essa vitória. Em nome de Jesus. Amém.